Olá, boa noite, pessoal. Olá, Tieme. Oi, Nina, tudo bem? Tudo? A sua imagem desapareceu. Eu não sei se é a minha conexão ou a sua, mas agora tá tudo bem. Tá me ouvindo? Eu te escuto bem, eu só não vejo a sua imagem. Ah, não sei. Eu tô vendo você Eu e vou, eu eu. vou pedir para entrar novamente, tá bom? Tá Vou bom. sair. Olá, pessoal, boa noite. A gente já vai começar, a Nina só vai entrar novamente aqui para a gente começar a falar sobre amamentação e Golden Hour. Então, mas a Nina acabou saindo, não sei por quê. Agora vamos ver, ela vai entrar de novo. Oi, Tieme, eu continuo não te vendo, mas mas continuamos assim. tá. O pessoal tá vendo nós duas aí? Alguém consegue me responder se tá conseguindo nos ver? Hein, menina? Ah, ó, a Érica respondeu que tá nos vendo. Nós duas, Perfeito, a Tá respondeu também que tá normal. Ah, não então tem tá. problema. Eu não estou te vendo, mas não tem problema. A gente está conversando. Tá. Então, hoje, gente, nós vamos fazer uma live aqui para conversar sobre alimentação e Golden Hour. Ela faz parte, essa live, da programação aí do Agosto Dourado, né? Que é o mês que nós comemoramos a amamentação e é um tempo para a gente refletir e falar sobre esses assuntos. A primeira semana, ela foi a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Esse ano o tema é amamentação, apoie em todas as situações. E uma das situações, então, que a gente precisa conversar, que ela é muito importante, é a Golden Hour, ou seja, é a hora do parto, né? A hora que o bebê nasce. Eu sou a Tieme, então, eu sou pediatra, neonatologista. Quer se apresentar, Nina? Sim, eu sou a Nina, pediatra, da Casa Curumim e do Instituto Eri também, assim como a Tieme. E durante muitos anos eu fiz esse trabalho que a Tieme faz hoje, que é dar assistência ao recém-nascido durante o nascimento e nos primeiros dias de vida, porque é um tema assim que quem está no trabalho fora da maternidade, às vezes não tem muita possibilidade de ouvir falar, de discutir, de vivenciar. Então, eu pensei para fazer aqui uma conversa. Nina, eu acho que a sua conexão tá um pouquinho ruim, porque cortou e congelou várias vezes. Tieme, De eu vou, só um momentinho, eu vou mudar minha conexão, ok? Só um Tá, eu momento. vou falando aqui então com o pessoal, tá Vai bom? conversando. Tá. Gente, então eu queria conversar com vocês sobre começar. Queria falar que a ideia da live é que ela seja bastante interativa, então pode mandar perguntas a qualquer momento e a gente vai responder conforme as perguntas forem entrando. Mas eu queria começar conversando com vocês um pouco sobre o que é Golden Hour, né? Acho que às vezes as pessoas podem não saber. Então, o que é a Golden Hour? A Golden Hour é o nome que se dá
a primeira hora de vida do bebê. Então, a hora que o bebê nasce, né? E quais são, então, as boas práticas para a gente realizar nessa hora, né, com o bebê? O que a gente pode fazer para promover a saúde, promover a amamentação nesse primeiro momento de vida? Os hospitais antigamente, né, e durante muito tempo, a prática foi que a hora que o bebê nascesse, ele tivesse que ser separado rapidamente da mãe, já levado para os cuidados dos profissionais da saúde, do pediatra. Algumas intervenções ali já começar a ser feito, o menino ser examinado, ele ser pesado, fazer tudo com o bebê. Mas hoje a gente sabe que essa não é a melhor prática, né? A recomendação atual é que quando mãe e bebê estejam bem, o bebê seja colocado imediatamente junto da mãe, em contato pele a pele do bebê diretamente em contato com a pele da mãe. E isso vai trazer muitos benefícios, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. E um desses benefícios é que se a gente conseguir deixar com que essa mãe e bebê tranquilos, que eles possam permanecer juntos, sem intervenção, num ambiente tranquilo, num ambiente que favoreça esse momento, né, que favoreça essa transição do bebê do ambiente intraútero para o extraútero, o bebê, então, ele vai. Alguns vão chorar um pouquinho, outros vão dormir, outros vão nascer e já começar a olhar assim para tudo, muito interessados. Mas ele vai passando por esse processo de adaptação, tanto física quanto psicoemocional do bebê, né? Daquele mundo que ele vivia para esse outro mundo que é muito diferente. E esse bebê, então, ele vai abrir os olhos, ele vai fazer a conexão com a mãe, ele vai olhar a mãe, ele vai ouvir a voz da mãe, do pai ou do companheiro, companheira. E esse bebê, então, ele vai, depois que ele realizar essa transição, né, física, da parte respiratória, do coração, ele vai começar, então, a apresentar movimentos de que ele pode querer mamar. E aí, ele começa a fazer uma caminhada, caminhada não, né? Ele começa a dar uns empurrõezinhos assim, e ele começa a ir em direção ao peito da mãe, e a amamentação ela pode ser iniciada nesse primeiro momento, né? Então, o que eu acho que é muito importante é que muitas vezes, né, Nina, a nossa prática, a prática de alguns hospitais ainda, não permitem que esse momento aconteça e não permitem que essa amamentação ela já seja precocemente iniciada. E isso pode trazer problemas, né? O bebê ele pode passar desse momento dele que ele nasceu, que ele está alerta, né? Porque ele está com aqueles hormônios do nascimento, então o bebê está muito alerta, ele está muito apresentando muita prontidão. E depois que passar esse momento, o bebê vai dormir e ele vai descansar. Então, se a gente não der a oportunidade para que isso se inicie, a gente já não está começando, que a amamentação não se inicie nesse momento, a gente já está começando toda essa história de uma forma não adequada, né? Quer falar alguma coisa, Nina? Sim, como eu não estou te vendo, Tieme, eu não acompanho aí, só estou ouvindo a voz, né? Você colocou assim muito bem, assim, fez um resumo muito bom do o que é essa primeira hora de ouro, né? Golden Hour. Tem uma questão que eu vejo, Tieme, que é assim, o nascimento, o parto e o nascimento, eles ficaram muito burocráticos na assistência hospitalar e das maternidades, né? Então, existe uma rotina, existe um protocolo,
E assim, e isso faz com que esse momento, que é um momento de extrema delicadeza, ele fique perdido, né? Quer dizer, o nascimento não é só tirar o neném da barriga da mãe, dar para a mãe, vai para casa, não. É um momento muito especial na vida daquela família, muito especial, como você colocou na vida do bebê, porque ele é transferido de um mundo para o outro mundo, né? Então, essa recepção desse bebê, isso tem que ser de uma forma muito delicada. É uma pessoa que precisa de um cuidado muito, 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 muito delicado. Uma pele sensível que nunca sofreu nenhum outro toque sem ser aquele de dentro do útero da mãe dele. Eu vejo que a dificuldade que muitos hospitais têm para implantar essa Golden Hour, que é deixar o bebê junto com a mãe, eu penso que tem muito a ver com essa questão assim das rotinas hospitalares estanques, né? Dessa não reflexão desse momento tão especial. Você não acha, Tieme, que isso poderia ser uma hipótese? Por que que a Golden Hour não é implantada? O que acontece é o seguinte, é, os hospitais, eu acho que existem muitos hospitais já trabalhando por uma mudança dessas rotinas, né? Mas durante muito tempo, eu acho que começa que a área da saúde, que deveria se chamar saúde, né? Como a gente chama de área da saúde, ela virou área da doença, né? Então, a gente, desde a época que a gente estuda, né, as pessoas, os profissionais da saúde, eles estudam, a gente estuda doença. Então, o momento do nascimento, ele é encarado ainda muitas vezes como um momento de potencial doença. E se não tiver doença naquele momento, então pronto, para frente, vamos para o próximo, né? E então, o que acaba acontecendo? Eu acho que o momento do nascimento, ele é um momento delicado. Ele é um momento que precisa de profissionais da saúde preparados para cuidar de qualquer intercorrência que aconteça naquele momento. Mas na grande maioria das vezes, o parto ele decorre sem nenhum problema. É a grande maioria dos partos. E hoje se sabe que existem práticas que são recomendadas para serem realizadas, ou seja, práticas que vão promover a saúde tanto da mãe quanto do bebê nesse momento. E os hospitais, eles dentro dessa ótica da doença, eles se organizaram de uma forma que todo o fluxo ele é voltado para a dinâmica da equipe de saúde, né? Então, não voltada para as necessidades da família que está lá e que se encontra. Então, hoje, então, nasceu, tá tudo bem? Igual você falou, nasceu, tá tudo bem? Passa pro próximo, né? Vamos fazer aqui tudo que tem que fazer já com o bebê e com a mãe, nananã, e vamos. E porque a dinâmica do hospital também, ela é intensa, né? Tá tendo um parto aqui, tá tendo outro parto ali, tá tendo outro parto ali. Mas é possível, sim, organizar organizar essa assistência de uma forma que mãe e bebê possam permanecer juntos. Isso é uma recomendação, não é algo que vem da cabeça da gente. É uma recomendação. E precisa haver só uma reestruturação dos hospitais para isso. Jamie, posso fazer uma pergunta, então, Claro. que tem a ver com o que você está falando, né? Então, assim, aquela recomendação, se o bebê está sadio, se a mãe está sadia, deixar o bebê. Mas deixa eu fazer uma pergunta, por exemplo, se você tem um bebê que nasceu prematuro, né? Não um bebê que não está respirando, que precisa de ajuda, mas que nasceu bem, mas é um bebê prematuro. Às vezes eu vejo muita restrição na Golden Hour. É como se fosse assim, tanta restrição que o que sobra às vezes fica pouquinho, poucos bebês podem se beneficiar.
O que que você recomenda, o que que você acha, como você avalia desse contato inicial de um bebê prematuro com a mãe dele? Ou em quais circunstâncias isso seria possível? Na verdade, Nina, isso é bem determinado também, né? Porque os estudos mostram, assim, só para as pessoas entenderem. Esse momento do nascimento, como ele é um momento delicado, tem duas pessoas ali que precisam de atenção e as mudanças elas são muito abruptas e muito grandes, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. Ele é um período estudado, né? E existe guidelines e existem protocolos e recomendações mundiais. A cada 5 anos, as sociedades internacionais elas se reúnem para discutir quais são as últimas evidências que foram trazidas à luz, né, o conhecimento dos últimos 5 anos, para adequar quais são as melhores práticas, tanto para o bebê que nasce bem, quanto para o bebê que não nasce bem. E dentro dessas práticas, você tem o bebê prematuro, né? O bebê prematuro, que é o bebê que nasce abaixo de 37 semanas, ele é um bebê que ele pode precisar de uma atenção mais especial, né? Porque ele está chegando aqui, ele não está pronto para nascer. Mas existe um grande divisor de águas na reanimação, né? Nas condutas em relação aos bebês prematuros em sala de parto. E ela se dá através da idade gestacional, que é a idade gestacional de 34 semanas. Então, um bebê que nasce acima de 34 semanas, ele, em muitos casos, ele tem condições de ficar com a mãe, fazer o contato pele a pele e ser estimulada a amamentação nesse momento. Ele precisa de um cuidado mais especial ainda para que ele não perca a temperatura, né? Porque a hipotermia é algo que não é bom para os bebês e que tanto o bebê que nasce no tempo certo quanto o bebê prematuro podem apresentar. Quanto mais prematuro é esse bebê, mais risco ele tem de fazer hipotermia. Então, quando o bebê prematuro ele nasce, a gente pode ele estando bem, um bebê acima de 34 semanas, você coloca ele em contato pele a pele com a mãe. Você tem que colocar gorro nele para que ele fique quentinho, né? Não perca a temperatura pela cabeça, cobrir ele com panos aquecidos. E ali, no contato pele a pele com a mãe, ele vai ser aquecido pelo calor da mãe. É necessário que a gente fique do lado, claro, veja, vá avaliando as condições do bebê, né? Mas não há, se o bebê estando bem e a mãe bem, ele pode realizar o contato pele a pele. Os bebês abaixo de 34 semanas, eles em geral já são bebês bem mais prematuros. E a gente pode, eles geralmente necessitam de um cuidado mais rápido, né? Assim, de mais suporte. Mas esses bebês nascendo bem, eles devem ir para o contato pele a pele com a mãe e a gente aguardar no mínimo o tempo até cortar o cordão umbilical, né? Que nesses casos pode ser de 30 segundos, mas a gente pode acompanhar. Acho que é mais ou menos isso, Nina. Ah, que bom. Bom saber, Tieme, que tem esse olhar assim, por exemplo, que é quase que meio customizado, né? Você tem um bebê, claro, se é um prematuro extremo, um bebê que precisa de um cuidado muito rápido, mas um bebê mesmo abaixo de 34 semanas que possa ficar um pouco ali em contato pele a pele com a mãe, né? Claro, sempre junto com o neonatologista do lado, para poder também se beneficiar desse contato inicial. Eu posso, então, te fazer uma outra pergunta, Tieme, em relação ao contato pele a pele? Pode, Nina, mas eu acho que entrou, né? Uma pergunta aqui, não entrou? Faz, Ó. A vê aí. Deixa eu ver aqui. Mesmo
Desculpa, deixa eu voltar aqui. Olha só, tá aqui. Mesmo os bebês que não precisam de reanimação, desculpa, não entendi essa pergunta aqui. Mas tem um aqui. A regulação de temperatura não pode ser feita no pele a pele? Sim, é para ser feita no pele a pele. Os bebês que ficam em contato pele a pele com a mãe, eles regulam a temperatura muito melhor. A gente fala que eles têm a chama de normotermia, né? Porque assim, quando o bebê nasce, existe um lugar em que, se for necessário realizar algum procedimento mais urgente no bebê, ele é levado para um lugar aquecido, que é um berço que vem calor por cima. Mas esses berços, eles também desregulam, podem desregular a temperatura até fazer hipertermia no bebê. Com a mãe, não. A gente alcança o que a gente chama de normotermia, que é o que nós buscamos. A gente não busca nem hipertermia nem hipotermia. Nada disso é bom para o bebê. Então a gente busca a normotermia. E é no pele a pele que a gente consegue isso com maior sucesso. Deixa eu ver se entrou outra pergunta. Você está conseguindo ver as perguntas, Nina? Não. Ah, então tá bom. Agora, o que eu queria só falar outra coisa é assim, ó, que quando um bebê ele precisa, ele por algum motivo ele não nasça bem, ele necessite de uma ação rápida do profissional da saúde, o ideal é que esse berço que eu falei, que tem todos os, ah, todas as medicações, todos os instrumentos, todos os aparelhos para monitorar o bebê, né? Que ele esteja do lado da mãe, na mesma sala, né? Não há necessidade da gente levar o bebê para algum lugar escondido da mãe. Não temos o que esconder, né? As ações, elas são determinadas, nós vamos fazer. E o bebê permanecendo ali do lado, a gente pode ir comunicando, a mãe e o pai e o companheiro ou companheira vão estar presentes, vão ver o que está acontecendo. E isso, para muita gente, pode parecer, nossa, mas como assim? Eles vão ficar lá presenciando. Gente, eu vou falar uma coisa, eu tenho isso assim, eu posso te dizer que eu já nem sei quantas vezes aconteceu comigo, assim, mesmo dentro da UTI. E é muito os pais poderem trabalhar com o real, com o que está acontecendo, com o que eles estão vendo, e ver que a criança está sendo cuidada, é muito melhor do que eles ficarem no imaginário do que está acontecendo, entendeu? Então, isso é uma coisa também que às vezes precisa mudar um pouquinho nos hospitais, né? Sobre esse aspecto. E o que você ia perguntar, Nina, para mim? É, pô, não me lembro mais do que eu ia perguntar, Tiane, mas vou fazer uma outra pergunta, né? Em relação, Tieme, por exemplo, a esse contato inicial com a família, você colocou muito bem em relação ao a temperatura do bebê, né? A gente sabe que a temperatura do corpo da mãe muda um pouquinho para chegar até essa normotermia que você citou, né? Então, é o melhor regulador para o bebê, realmente é o corpo da mãe. Tem um outro ponto, que aí a minha pergunta para você também, que é a pessoa que está fazendo isso no dia a dia, em relação, por exemplo, à colonização que o bebê é, que o bebê tem quando é colocado em contato com o corpo da mãe, né? Que também é um ponto que eu acho que sempre surgem perguntas, né? Quando a gente vai falar desse assunto. Então, Nina, você tocou num ponto super importante, assim, que na verdade o que a gente está falando, que é o nome mais científico ou mais correto para isso, é sobre o microbioma, né? Mas o que é o microbioma, né? O nosso corpo, nós, eu, você, todo mundo, nós temos um monte de micro-organismos que vivem no nosso corpo.
bilhões, bilhões, né, de micro-organismos. Estes micro-organismos, eles formam a nossa flora, né? E ela tem uma importância muito grande para a nossa saúde, né? E quando o bebê nasce, a colonização do bebê, na verdade, ela já começa dentro da barriga da mãe, né? Dentro do líquido amniótico, a gente já sabe que existem alguns micro-organismos que já iniciam essa colonização do bebê. Aí, se o bebê nasce de parto normal, durante a passagem pelo canal vaginal, esse bebê também já recebe uma nova carga de micro-organismos benéficos para ele. E quando nasce, o melhor lugar para que o bebê seja colonizado por essas bactérias boas é no contato pele a pele com a mãe. Quando um bebê ele nasce num ambiente muito estéril e ele já é levado e ele já é cuidado pelos profissionais da saúde, já é levado para algum berço, que seja o berço do hospital, a chance do bebê ser colonizado por outras bactérias ou bactérias hospitalares é maior. Então, a gente sabe que a colonização, esse microbioma, ele depende dessas condições que o bebê nasce. E essas bactérias, elas têm um grande impacto na saúde, tanto agora, como também para a vida adulta, né? Outro aspecto importante do microbioma é que quando o bebê está em contato pele a pele com a mãe, então ele vai recebendo. E, gente, essa colonização não é uma colonização daqui da pele, só daqui de fora, não. Ela é uma colonização que vai na boca, na garganta, no esôfago, estômago e intestino. E a gente sabe que ela é extremamente importante. E aí, quando o bebê também está no contato pele a pele com a mãe, e ele pode lamber o mamilo, né? Cheirar, é, sugar um pouco, se ele quiser, né? Sugar um pouco do colostro, que é riquíssimo em lactobacilos. Toda essa colonização, ela vai se tornando, quer dizer, é uma em cima da outra. E isso vai fazer com que esse bebê, ele seja colonizado por uma flora saudável. Então, esse é um dos aspectos bem relevantes do contato pele a pele, do início precoce da amamentação já em sala de parto. Ah, legal, muito bom essa sua fala. Eu tinha, acho que entrou uma pergunta, passou rapidamente aqui por mim, dá uma olhada aí. Deixa eu ver aqui. Então, sabe o que está acontecendo, Priscila? É a Priscila. Eu acho que é a sua segunda pergunta que está entrando pela metade. E eu não consigo entender o que está querendo dizer exatamente, né? Olha, Eu acho que entrou aí ela falou assim, alguma ó, coisa. importante isso, pois já presenciei muitos médicos que já passam deferente, não sei, na vulva da mãe, ou seja, já está perdendo essa colonização. Passam algo, né, degermante na vulva da mãe, ou seja, já está perdendo essa colonização, certo? Olha, quando é um parto normal, né, não há necessidade de você ficar fazendo grandes limpezas ou degermações, Desinfecções, né? nem sei qual que é a palavra, desinfecções, É, cesárea não, né? Quando é uma cesárea ali, realmente o ambiente tem que ser bem cuidado para que a mãe ela não tenha ou não tenha uma infecção, né? Na região da cirurgia. Outro aspecto, Nina, que eu queria falar sobre a amamentação, não, falar sobre esse período da Golden Hour, é que
A mãe também ela é beneficiada, tem benefícios de realizar o pele a pele e a amamentação ali já, logo após o nascimento. Então, o que, que a gente sabe, né? A gente sabe que bebês que podem ficar em contato pele a pele com a mãe e que conseguem ouvir a mãe, estar aconchegado, estar num lugar seguro, estar num lugar onde ele conhece, né, o ambiente que ele conhece, que é a própria mãe, esses bebês, eles choram menos, eles ficam menos estressados, né? E a gente sabe que também a mãe fica muito menos estressada do que se você separar e ela não vê o seu bebê e não sabe aonde o bebê está. Então, tem uns trabalhos mostrando que eles dosaram alguns hormônios de estresse, né? Na saliva da mãe, que é o cortisol, e verificaram que quando o bebê fica junto da mãe, em contato pele a pele com ela, o nível de cortisol na saliva da mãe é bem menor do que quando o bebê é separado dela. Além disso, quando o bebê ele pode sugar, né? Ele pode lamber, sugar a mama da mãe, sugar a areola. Isso faz com que haja uma liberação ainda maior de ocitocina. E a ocitocina, ela é um hormônio de contração, é o hormônio que contrai o útero. E esse hormônio, ele contraindo mais o útero, diminui o risco de sangramento da mãe no pós-parto imediato, que é uma das coisas que pode acontecer, né? E Então, provavelmente ajuda a liberar a placenta também, né? Se ele consegue sugar e a ocitocina aumenta, né? sim, facilita a expulsão da placenta também. Uhum. A Priscila, ela escreveu aqui, ó, sobre o estudo americano onde fazem a coleta de materiais genéticos da vacina da mãe, Deve ser vagina, não? vagina da mãe, para fazer o contato com o bebê que nasceu de cesárea, para proporcionar a mesma experiência do parto normal. Então, acontece? Na verdade, do que eu sei que você está falando é você fazer uma coleta de compressas ali no momento do nascimento, né? Então, no parto cesárea, você poderia pegar umas compressas da vagina, compressas ali que ficariam em contato com a vagina da mãe, e que essas compressas depois elas poderiam ser passadas no bebê para que ele pudesse entrar em contato com esses micro-organismos do canal vaginal da mãe, né? O que a gente sabe sobre isso, até onde eu li? Na teoria, ele poderia funcionar, né? No que eu vi de trabalho sobre isso, é que eles não haviam notado ainda uma real, não conseguiram, como é que fala, provar, né, através de estudos, que a alteração, que esse tipo de prática leva a uma mudança na colonização intestinal das crianças, né, através da coleta de fezes. Então, ele não tem isso não está provado, mas de qualquer forma, malefício não traz para a criança. A princípio, não traz nenhum malefício, né? Quanto à questão também da cesárea, é que a cesárea, ela, independente de passar ou não essas compressas no bebê, a, a cesárea, ela não impede o contato pele a pele entre mãe e bebê. Então, imediato após o nascimento. Então, o bebê nasceu, mãe e bebê estão bem, o bebê pode ir de contato direto com a mãe e ali permanecer durante todo o procedimento e mamar, inclusive, se durante a cesárea, enquanto a cesárea ela está acontecendo. Aí tem uma pergunta aqui, ó.
É perigoso o contato com o mecônio durante o parto normal? É perigoso o contato com o mecônio durante o parto normal? Muitas vezes não. Em algumas situações, quando o bebê ele pode evacuar dentro do líquido amniótico. E aí a gente fica com um, um líquido, então, com mecônio, que são as fezes do recém-nascido. O bebê engolir esse líquido com essas fezes não tem problema nenhum. Ele vai engolir, às vezes vai vomitar um pouquinho, ou o próprio organismo dele vai jogar para frente, vai colocar e vai acabar evacuando sem problema nenhum. A grande questão do mecônio, do líquido meconial, é se o bebê respirar este mecônio e esse mecônio ele for parar no pulmão da criança e fazer o que a gente chama de síndrome de aspiração meconial, o que vai levar o bebê a uma dificuldade respiratória, né, com uma dificuldade de oxigenação e que muitas vezes, que na grande maioria dos casos, precisa de uma internação em unidade de terapia intensiva. Mas, quando o bebê nasce, a presença do líquido meconial, isso é bem determinado, tá, gente? Se o bebê nascer, tem líquido meconial, o bebê nasce e o bebê está bem, o bebê está ativo, está com tônus adequado, a frequência cardíaca dele está boa, ele está respirando, ele está tranquilo, bem, não é para ser feito nada. Não há necessidade de você aspirar vias aéreas superiores, nada disso. Não, antigamente se fazia isso, mas atualmente se sabe que não precisa, tá? Outra pergunta. Poderia ser adicionado, por exemplo, no plano de parto, essa coleta de compressas? Olha só, o que eu acho que tem que ser feito? Eu acho que tem que conversar. Isso não é uma prática, né? Hoje ainda não é uma prática estabelecida, não é uma prática que está escrita em guidelines, nada disso. Então, como tudo que é novo, ele traz resistência das pessoas, né? Então, para que eu acho que as coisas aconteçam de uma forma tranquila, a mãe, a gestante, se ela achar que ela quer que isso faça, ela deve conversar com a equipe de saúde. Porque assim, na cesárea, a mãe ela vai estar totalmente coberta, né? Somente vai estar exposto ali a região da cesárea, né? Então, da região do tórax para baixo, é tudo campo estéreo, que não é para ninguém tocar, para que não contamine e cause uma infecção na mãe. Então, esse movimento da realização da compressa, ele tem que ser realizado em comum acordo com as equipes de saúde. Então, precisa conversar, né, para que isso possa acontecer. O que mais aqui que a gente tem de pergunta? A ingesta do líquido meconial tem interferência ou correlação com a icterícia? Não, não tem correlação nenhuma a ingesta do líquido meconial. A icterícia, ela acontece porque pelo aumento de uma substância que é chamada de bilirrubina no nosso sangue, né? Todos nós produzimos essa substância. Eu produzo, a Nina, todo mundo que está aqui assistindo produz essa bilirrubina. Mas o nosso fígado, que ele é um fígado maduro, já em plena função, ele metaboliza, ele processa essa bilirrubina e excreta através das fezes. Quando o bebê nasce, nos primeiros dias de vida, tudo nele está começando a funcionar, né? Ele está começando a respirar, o coração está começando a funcionar, o intestino está começando a funcionar, ele está começando a controlar a própria temperatura, ele está passando por novas experiências e o fígado dele também
está começando a trabalhar. Até então, quem cuidava de tudo era o corpo da mãe. Então, nesses primeiros dias, como esse fígado ainda não está trabalhando em plenos 100%, pode acontecer um acúmulo dessa substância no sangue do bebê e levar a um aumento, então, no sangue da bilirrubina e que se expressa no bebê através do amarelo na pele, né? O bebê pode ficar amarelinho, o branco dos olhos também pode ficar amarelo. E em alguns casos, quando esses níveis alcançam níveis mais altos, que possam apresentar risco de toxicidade, a gente inicia um tratamento através do banho de luz, que a gente chama de fototerapia. Bom, vamos ver aqui. Priscila, aqui. Bom, ela colocou algumas observações aqui. E aí, Nina, o que eu queria conversar com você um pouquinho, que eu acho que você pode ajudar a gente, é conversar sobre essa experiência de vida, porque assim, o bebê, ele sai tá no útero com uma experiência de vida dele, né? Aí ele sai aqui, nasce com novas experiências. E aí, como que é essa transição, assim, essa experiência? Qual é essa experiência, né, que ele traz de dentro do útero aí? E qual que é esse choque de realidade que ele tem aqui fora? Então, Tiene, essa consideração pelo, digamos assim, o mundo que o bebê estava é muito importante na hora que você vai recepcionar o neném, a hora que o neném vai chegar. Eu vejo que é assim, uma série, né? O bebê nasce e, digamos, numa situação ótima, ele nasce, ele está bem, ele é colocado junto com a sua mãe, o companheiro ou companheira da mãe estando presente junto com a sua família. Dali ele não é separado. Um bebê que está bem não precisa ser separado em nenhum momento da sua família. Ele vai junto com a família para o quarto, permanece junto, vai para casa junto, sendo cuidado pelas mãos da sua família. E você, como pediatra, e eu também, sabe que o nosso toque ele é muito diferente do toque do pai, da mãe e de quem está cuidando daquela criança, de uma avó. Então, assim, um bebê, ele foi feito, esse seria um caminho natural de uma chegada. Tem pontos muito importantes que você tocou em relação a essa Golden Hour, que é assim, um bebê que quando nasce não se assusta, ele sempre se assusta um pouquinho. Porque a gente sabe que que o bebê vai nascer, mas o bebê não sabe o que está acontecendo, né? Então ele quando nasce, às vezes fica aqueles olhos mais abertos, ele está assustado. Então, assim, quando o bebê se assusta pouco depois que nasce, quando é rapidamente acolhido pela sua mãe, quando ele é colocado em um lugar onde ele pode ouvir o coração da mãe, que ele já ouvia na vida intrauterina, e quando ele tem a possibilidade de estar ali junto, só de estar junto sem mamar, nós sabemos que a ocitocina sobe muito, porque a ocitocina é o hormônio da amamentação, mas também é o hormônio das relações afetivas. Ela sempre sobe em qualquer tipo de relação afetiva. Essa ocitocina mais elevada, ela ajuda na formação desses primeiros vínculos do bebê com a mãe, da mãe com o bebê, né? Todo encontro afetivo saudável, ele é regado de ocitocina, né? Então isso facilita muito a mãe receber esse bebê e facilita muito o bebê se sentir acolhido aqui nesse mundo completamente diferente. Vale a pena lembrar, gente, que muitos bebês não mamam quando nascem. Eles às vezes estão no estado de hiperalerta. O que é importante é oferecer ao bebê a oportunidade de estar junto do peito da mãe e ele mamar se assim ele quiser. Mas mesmo sem mamar, os estudos mostram que quando o bebê fica em contato pele a pele com a mãe, nessa Golden Hour, duas coisas são importantes que a gente saiba. Primeiro,
a amamentação se instala de uma maneira mais efetiva e a duração do tempo de amamentação é maior. E o segundo ponto, gente, é o risco de morte neonatal cai muito. Então, assim, um dos fatores o que é estudado é exatamente essa questão da colonização do bebê, do microbioma do bebê, que ele fica mais protegido quando ele é colonizado pelas bactérias da mãe do que pelas bactérias hospitalares, claro. Então, assim, Tieme, eu vejo assim que quando o bebê nasce, ele é uma pessoa, e às vezes a gente esquece que ele é uma pessoa, né? Uma pessoa num momento muito frágil. Então eu vejo às vezes as pessoas segurando o bebê pós-nascimento, jogando para lá e para cá, como se fosse uma coisa, né? E não uma gente, uma pequena pessoa. Nesse sentido, eu acho assim que quando nós deixamos assim, é, deixamos que a família assuma o protagonismo desse momento, porque na verdade é isso, o bebê é ali da família, não é de ninguém. Então, eu vejo muitas experiências positivas de que o profissional, às vezes, ele apenas facilita a chegada do bebê até o abdômen da mãe e depois entrega esse bebê para que a mãe possa acolher e ficar junto, evitando ao máximo toques para o bebê que podem ser realmente muito intrusivos, né? E o bebê, no ambiente intraútero, ele não sabe o que é quente, ele não sabe o que é frio, ele não sabe, ele nunca teve a experiência das texturas, dos tecidos, do toque, né? E além disso, ele também estava num ambiente mais escurinho, é um ambiente de muito pouca luz, onde os ruídos chegam muito tranquilos, muito tênues, ele tem como companhia a voz da mãe, a voz do pai, o barulhinho do coração da mãe, o barulhinho da placenta, do intestino. É um ambiente muito acolhedor e muito seguro. E quando ele nasce, ele é bombardeado mesmo por esses estímulos externos, né? Então, de temperatura, ruído, luz muito forte, vozes estranhas, toques estranhos. Então, tudo isso, ele é muito estressante. E o que a gente sabe é que se a gente consegue que a criança realize essa transição desse ambiente intraútero para o extraútero de uma forma mais segura e menos estressante, esses bebês, eles fazem essa transição de uma forma mais efetiva, diminuindo intercorrências, por exemplo, um desconforto respiratório ou uma Sim. hipoxia, e que aí começa, né? Eu falo assim que a gente acaba provocando algumas coisas, né? Algumas situações que não aconteceriam se tivesse ficado com a mãe. E o outro Hum. aspecto que você colocou, Nina, que é muito importante, é que realmente o início da. O bebê não precisa mamar em sala de parto. Né? Não são todos os bebês que mamam em sala de parto. O bebê, ele entrar em contato pele a pele com a mãe ali, cheirar, sentir o cheiro dela. Isso essa que você falou sobre o tempo de aleitamento e o estabelecimento mais efetivo da amamentação, ele se dá no contato pele a Hum. pele. Então eu vejo muita gente forçando o bebê a mamar, sabe? Segurando a cabeça do nenê, pegando o peito da mãe, esfregando na boca do neném e querendo que o nenê começa a chorar. Eu já vi, não é uma vez. Eu Uhum. já vi até relatos de mães me contando que acharam muito estranho. E não é para fazer isso, gente. O bebê, naturalmente, se ele vai mostrar sinais de que ele quer mamar, né? Ele vai procurar, ele vai começar a fazer aqueles movimentos de estalar a linguinha, comer a mão. Ele vai apresentar os reflexos dele de busca, de abertura da boca. E aí sim, se a gente deixar, ele abocanha sozinho a mama, né? Mas precisa ter muita paciência, tem que ter muito cuidado e só observar. A gente tem que aprender a observar e colocar menos a mão, sabe? Nos momentos em que a gente não precisa. Então, eu acho que isso é uma das coisas que o profissional da saúde precisa aprender a fazer: olhar e respirar fundo Uhum. e esperar as coisas acontecerem.
serem, né? Tem uma mensagem para você aqui, Nina, da Ale. Ai, meu Deus, minha amada doutora Nina. Quantas saudades. Coisa mais linda. Beijos aqui de Floripa. Nós estamos mais, não estamos mais em Portugal, estamos mais perto agora. Melhor médica do mundo. Saudades. Um beijo querido para vocês aí. Que bom que vocês estão de volta ao Brasil, estão mais perto. Ó, uma pergunta da Thaís. Então, quando o bebê nasce, o primeiro banho, a equipe precisa dar as. Nossa, gente. Então, quando o bebê nasce, o primeiro banho, a equipe precisa dar as vistas da mãe e do pai? É isso? Ah, entendi. Gente, é o seguinte. é, Você quer falar sobre o primeiro banho, Nina, ou eu falo? Pode falar, Time. Nós estamos com mais 9 minutos de live. Vou falar então. Pode falar, eu sei que você faz isso muito bem lá, lidando com as questões hospitalares. Tá. É o seguinte, gente, o primeiro banho do bebê, ele pode instabilizar o bebê. Então, um banho que é dado de uma forma que o bebê fica chorando o tempo inteiro, eles pode fazer com que essa transição do ambiente intraútero por extraútero pode prejudicar essa transição. Então, o bebê pode ficar com um desconforto respiratório, a parte cardíaca dele pode instabilizar e o que é mais frequente é o bebê fazer hipotermia, né? Após o banho. Então, o banho hoje não se recomenda que dê ele precocemente. O banho deve se aguardar no mínimo 24 horas para realizar o banho, tá? E eu não entendo por que que tem que dar banho escondido do pai e da mãe. Isso é uma. Eu entendo isso, porque na verdade o pai e a mãe precisam é, ver o banho, serem treinados em relação ao banho. O banho não precisa ser estressante, o banho ele pode ser um banho gostoso, um banho relaxante, pode ser uma experiência positiva para o bebê que estava naquele ambiente aquático todo quentinho, todo gostoso. Vai tomar banho, vai para um ambiente aquático, quentinho, gostoso, né? Então, assim, quando não é dado na presença dos pais, ou isso acho que vocês podem reivindicar que seja dado na presença, porque isso é só uma questão de rotina hospitalar, nada mais. Ó, a Lê de novo, Nina, ó, eu cheguei assim desesperada no consultório da doutora Nina, cheia de medo em relação à amamentação. Graças à doutora Nina, amamentei até os 3 anos ambos os filhos. A Lê é uma guerreira. Ela só precisava de um pouquinho de ajuda para poder utilizar todos os recursos que ela tinha. Eu não fiz nada demais, apenas fiquei junto e acompanhei esse processo que foi todo seu, viu, Alê? Seu e da sua família, e do bebê também, que ficou bem, né? Que agora tá um rapaz já não tá mais nenenzinho, né? A Camila, ela escreveu assim, ó, a pesagem de verificação é feita antes ou depois da Golden Hour? Gente, é o seguinte, ó, o bebê nasceu, o bebê está bem, o bebê vai direto pro contato pele a pele com a mãe. E ali você cobre com campos aquecidos, né? Para o bebê não perder temperatura pelas costas e ele fica em contato pele a pele com a mãe por pelo menos 1 hora. O bebê estando bem e a mãe também, é para deixar quieto. Não é para fazer nada. É para evitar nesse momento que essa separação ou que separe a mãe e o bebê e evitar também que essa hora ela seja atrapalhada por motivos banais. Quais são esses motivos banais? Pesar o nenê, medir o nenê, identificar o nenê, carimbar o bebê, mudar a mãe de maca. Então, porque vai mudar ela de maca, tem que tirar o neném. É, o bebê estando bem, a gente não precisa tirar o bebê da mãe para perceber que ele está bem. Então, se a gente chegar à conclusão, a mãe não estiver, quais são os motivos, então, para atrapalhar essa Golden Hour? Apenas se a gente perceber que a mãe não está bem,
precisa de cuidados que não podem ser realizados com o bebê ali junto a ela. Se a gente perceber que o bebê também não está bem, que a gente precisa cuidar, dar algum suporte para o bebê. Ou, claro, se não for desejo da família naquele momento, por algum motivo. Pode acontecer, tem. Então, também não é para forçar a Golden Hour. Então, a pesagem, verificação, tudo é tudo depois. O que mais? Verificação dos sinais vitais e índice de Apgar. O índice de Apgar, então, ele é um score que a gente verifica se o bebê está bem. E esse score, ele é realizado ao final do primeiro minuto de vida e no quinto minuto de vida. Não há necessidade de separar a mãe do bebê para realizar o índice de Apgar. Esse índice de Apgar, ele pode ser realizado no colo. Os sinais vitais do bebê, também não. Não precisa. Se o bebê tá bem, ele tá bem, entendeu? Se você quiser e tiver ali e quiser, o pediatra tá ali do lado, ele olha e ele quer se certificar de alguma dúvida, ele pode pegar o estetoscópio e ir lá ouvir o coração do bebê, dar uma olhadinha no bebê e ele verificando que tá tudo bem, continua no contato pele a pele. Se ele verificar que não, ele precisa realizar algum cuidado a mais, aí sim separa, né? Agora, em geral, quando eu falo o bebê não está bem, é porque assim, quando o bebê ele não está bem, às vezes é muito claro, né, para o profissional da saúde que está ali que o bebê não está bem. E aí sim, a gente já cuida imediatamente dele. O que mais? Maravilhosas, que bonitinha, Priscila. Poderia ter mais 2 horas de live. Ah, tá, entendi. Pelo menos 1 hora quando nasce no colo, não sabia. Sim, e vou falar mais, às vezes mais, porque assim, se um bebê ele tá mamando ali, plugado, tá tudo bem, eu não tenho coragem de ir lá e tirar o neném, né? Então, tudo tem seu tempo ali. A gente tem que ter esse cuidado, esse olhar ali para o que está acontecendo naquele momento, para aquela família especificamente. Nina, acho que acabou as perguntas aqui. Tia, nós temos 2 minutos para terminar. Acho que eu vou falar bem rapidinho um pouquinho, e você também, para encerrar, talvez, né? Eu quero dizer para vocês, gente, que um tema longo, assim, eu acho que a tia me colocou muito bem, colocou os pontos mais importantes em relação à Golden Hour, mas o mais importante que eu acho, assim, é saber que é seguro. Se vocês estão em algum lugar e as pessoas falarem em qualquer situação de que não é seguro, de que faz mal para o bebê ou para a mãe, não é verdade. É recomendado no mundo todo, é seguro e traz muitos benefícios para a mãe e o bebê, levando sempre em consideração os bebês que são muito prematuros, os bebês que não nascem bem ao nascimento, mas estando mãe e bebê bem, é algo que traz muitos, infinitos benefícios para a dupla. Então, a gente tem que batalhar para que os hospitais possam sim implantar, quem não implantou, possa sim implantar esse tempo da mãe e o bebê. E eu acho, Nina, que na verdade, assim, as mulheres, né, estando cientes disso, cientes desse benefício, e as pessoas, as gestantes, né, que chegam aos hospitais cada vez mais falarem que querem ficar com seu filho, que eu acho que isso vai levando uma demanda de mudança para esses hospitais, né, que ainda não praticam esse tipo de assistência, que infelizmente ainda é a grande maioria dos hospitais, né? Uhum. Tem uma última pergunta aqui. Eu fiz uma pergunta no privado, eu não sei onde está o privado. Ah, mas talvez no meu celular. Sobre o caso a mãe tenha alguma intercorrência, o bebê pode passar a Golden Hour com o companheiro? Com certeza absoluta. Com certeza Sim. absoluta. Isso eu falar. Se a mãe tiver qualquer coisa, a menina não estiver passando bem, pode sim o bebê fazer o contato pele a pele com o companheiro ou companheira. E isso vai ser tão benéfico quanto
Se for do sexo masculino, só a amamentação ainda, que não vai ser possível, mas quando a mãe se sente bem, volta para a mãe, tá? Acho que é isso, né, Nina? Acho que é isso, Tieme. É uma pena que eu não pude ver as perguntas e ver enxergar você aí também, mas eu queria também agradecer a todo mundo que participou aqui. Muito obrigada, assim, é sempre muito rico ouvir as pessoas falando e também compartilhando com as pessoas, né? Essas questões que são tão importantes, né? Eu acho que eu fico feliz também da gente estar aqui hoje e falar um pouco sobre isso, porque eu falo assim, na área, em toda a área, né? Às vezes as pessoas não sabem, né, o que existe e o que é recomendado, então elas simplesmente aceitam, né, Sim, aquilo que está colocado para elas. Mas então a gente leva um pouco de informação é sempre importante. com Bom, gente, certeza. e a gente vai encerrar a live, né, Nina? Então tá bom, Sim, boa, sempre gostoso estar com você. boa noite para vocês todos. Boa noite, Boa Tieme. noite, tchau.